Olá, meus amigos, mais uma vez sejam muito bem-vindos à aula de Física. Eu sou o professor Síndico Mariana Mogas. Vamos conversar, nós já iniciamos esta conversa ontem, não é? no slide anterior. Então vamos dar continuidade ao estudo do movimento retilíneo uniformemente acelerado. Mas antes de atacarmos exatamente o movimento retilíneo uniformemente acelerado, vamos recordar um pouco apenas do movimento retilíneo uniforme. Nós dissemos que o movimento retilíneo uniforme é aquele em que o móvel percorre espaços iguais em intervalo de tempos iguais, ok? E a velocidade é sempre constante. E nós deixamos claro que este movimento é um movimento difícil de encontrar na natureza. Mas antes disso, havia já me esquecido, não se esqueçam de se subscrever ao canal. Coloquem likes, mostrem que estão a gostar da aula, ok? Então vamos dar continuidade. Então, neste movimento, a velocidade, ela não varia com o tempo. Okay? É por essa razão que foi chamado de movimento retilíneo e uniforme. Este movimento é um movimento difícil de encontrar na natureza. Dificilmente você encontra corpos na natureza que se movem com a mesma velocidade. Muitas vezes, o movimento que nós encontramos é aquele em que a velocidade varia. Por exemplo, eu quando estou dentro de um carro, muitas vezes tenho aquela coisa de olhar para ali para o velocímetro. Toda a gente faz isso. Existe um momento em que a velocidade está a aumentar 10 km por hora, 20 km por hora, 30 km por hora. Mas também existem momentos em que a velocidade está a diminuir. 50 km por hora, 40 km por hora, 20 km. Essa é uma demonstração clara de que durante o trajeto a velocidade pode estar a aumentar ou durante o mesmo trajeto a velocidade pode estar a diminuir. Por isso tem que andar mais rápido e tem que andar menos rápido. Então, esse movimento em que a velocidade varia ao longo do tempo num determinado percurso, nós chamamos isso de movimento variado, ok? O movimento variado ele é classificado em dois tipos. Vamos para aqui para poder fazer uma analogia pequenina, ok? O movimento variado é aquele movimento, ok? É aquele movimento em que a sua velocidade ela pode aumentar com o tempo, ok? Aumenta, mas também pode diminuir, ok? Este movimento variado que é classificado por dois tipos. Aquele que apenas a velocidade aumenta e aquele que apenas a velocidade diminui, ok? Então, como é que se classificam esses dois? Este em que a velocidade aumenta ao longo do tempo, nós chamamos de movimento retilíneo uniformemente acelerado. O movimento retilíneo uniformemente acelerado é aquele em que a velocidade apenas aumenta 10 km por hora, 20 km por hora, 30 km por hora, 40 km por hora, ok? E depois temos este em que a velocidade diminui. Vamos supor que eu estou a 50 km por hora, de repente alguém manda-me parar. Eu começo a reduzir 40, 30, 20. Então a velocidade está a diminuir. Este tipo de movimento em que a velocidade diminui ao longo do tempo, nós vamos chamar de movimento retilíneo uniformemente retardado. Mas é uma coisa muito boa que tem que ser conversado aqui. Tanto o acelerado como o retardado, os dois têm uma característica que é comum, ok? Qual é essa característica que é comum? É aquilo que nós chamamos de aceleração, ok? É a aceleração. A aceleração, como é que ela é definida? A aceleração é exatamente isto: aumento ou diminuição da velocidade. Há uma coisa que eu quero corrigir, que nós temos falado todos os dias. Para nós, acelerar significa aumentar a velocidade apenas. Eu, quando estou dentro do carro, quando alguém diz que ele está a acelerar, é porque muitas vezes estou a aumentar, mas não é isso. Acelerar não é apenas aumentar. Acelerar é aumentar a velocidade ou diminuir a velocidade. É por essa razão que nós podemos definir a aceleração como sendo a variação da velocidade na unidade de tempo. Então, variar significa aumentar ou diminuir. Só que, presta muita atenção nisto, quando o movimento é acelerado, retilíneo uniformemente acelerado, aqui a aceleração é positiva, no movimento retilíneo uniformemente acelerado. No movimento retilíneo uniformemente retardado, a aceleração é negativa. Então, tanto o acelerado como o retardado temos aceleração. Só que no acelerado é positivo a aceleração e no retardado a aceleração é negativa. Ok, vamos dar continuidade. Agora, vamos ver
as leis que regem este movimento. Quais são as leis que regem o movimento retilíneo uniformemente acelerado? Vamos apenas nos concentrar no movimento retilíneo uniformemente acelerado. Como foi muito bem dito aqui por mim, o movimento retilíneo uniformemente acelerado é aquele em que a velocidade aumenta ao longo do tempo, não é? A aceleração é positiva e ao mesmo tempo é constante. É positiva e constante. Ok? A primeira coisa que nós temos que saber aqui é calcular a aceleração. Como é que se calcula a aceleração? Equação da aceleração ou lei das acelerações, ok? A aceleração, como eu disse, é a variação da velocidade. A expressão matemática está na própria definição. É a variação da velocidade. Então, teremos aqui a aceleração como sendo a variação da velocidade na unidade de tempo. E nós já sabemos o que significa variar. Variar significa diferença entre a velocidade inicial e a velocidade final. No ponto de partida, ele parte com uma determinada velocidade, no ponto de chegada, ele já está com uma outra velocidade. Então, essa diferença entre as duas velocidades, nós chamamos de variação da velocidade. Então, aqui nós teremos como sendo a aceleração será diferença da velocidade, significa velocidade final menos velocidade inicial. Diferença do tempo significa tempo final menos o tempo inicial. Então, esta é a expressão matemática que nos permite determinar a aceleração do móvel num determinado trajeto. Unidade da aceleração. Unidade, ok? Unidade. A partir dessa expressão, nós já sabemos que a aceleração, a velocidade, ok? A velocidade. Quando o móvel está em movimento, nós sempre falamos que está em km por hora ou está em metros por segundo. Mas a unidade da velocidade no sistema internacional é metros por segundo. Então, o que é que nós teremos aqui? Aqui teremos metros por segundo. Traço de fração, que é esse traço de divisão. O tempo ele é dado em segundo. Então, teremos o que aqui? Teremos metros por segundo ao quadrado. Então, a unidade da aceleração no sistema internacional é dada em metros por segundo ao quadrado. Ok? Vamos dar continuidade. Já temos ali a equação que nos permite determinar a aceleração. Vamos à segunda equação, que é a equação da velocidade, ou lei das velocidades. Ok? Como calcular a velocidade? Velocidade. Ok? Vamos para aqui. Vamos levar essa equação. Vamos imaginar que o móvel parte da origem, que o móvel parte de repouso. Quando o móvel parte de repouso, o tempo inicial é sempre igual a zero. Ok? Não se esqueçam disso. Então, levando essa expressão para aqui, aceleração igual velocidade menos velocidade inicial, tempo menos tempo inicial. Para quem parte de repouso, o tempo inicial é igual a zero. Então, logo, isto vai desaparecer. Então, teremos o que aqui? Teremos a aceleração, vai ser igual a velocidade menos velocidade inicial sobre tempo. A partir deste passo, vamos fazer produto dos meios igual a produto dos extremos. Então, vamos ter aceleração vezes o tempo, vai ser igual a velocidade menos velocidade inicial. Então, vamos passar a velocidade inicial para o primeiro membro, muda de sinal, ok? Ele era negativo, passa a ser positivo e isolamos a velocidade. Então, a partir daqui, a velocidade vai ser igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Então, esta é a equação que nos permite determinar a velocidade do móvel num movimento retilíneo uniformemente acelerado. Podemos condicionar essa expressão. Por exemplo, quando a velocidade inicial é igual a zero, essa expressão vai ficar velocidade igual, isto vai desaparecer porque é zero, ficamos com aceleração vezes o tempo. Então, ficamos com esta expressão. Velocidade igual a aceleração vezes o tempo. Ok, então a partir daqui podemos também observar a equação que nos permite determinar a posição em que o móvel se encontra, ou o espaço ocupado pelo móvel, ok? Como é que se determina a posição ou espaço
Vamos colocar aqui posição ou espaço, ok? Uma equação muito bem grandinha aqui, vocês devem conhecer essa expressão. O espaço no movimento retilíneo uniformemente acelerado vai ser igual à velocidade inicial vezes o tempo, mais o meio de aceleração vezes o tempo ao quadrado. Essa expressão ela pode ser condicionada, por exemplo, quando nós dissemos, quando o móvel parte da origem, a sua velocidade inicial é igual a zero, então teremos aqui velocidade inicial igual a zero, ok? Uma vez que a sua velocidade inicial é igual a zero, então isto fica zero, então teremos espaço igual a 1 meio de aceleração vezes o tempo ao quadrado. Então esta é a expressão que nos permite determinar a posição em que o móvel se encontra. A posição ou o espaço em que o móvel se encontra. Nós já sabemos que o espaço no sistema internacional é sempre dada em metros, ok? Agora, vamos ver a aplicação prática dessas coisas, né? Numa análise gráfica. Vamos fazer a análise gráfica do movimento retilíneo uniformemente acelerado. Temos um móvel, não é, que se movimenta de acordo com aquela tabela ali, em que os valores do tempo são 0, 1, depois não está preenchido 3, e os valores da velocidade são 0, 5, 10, e ali naquele ponto não está preenchido. E nós queremos fazer a análise gráfica deste movimento, ok? Para este ponto, que nós não temos o valor, temos que determinar o tempo. Para este ponto, nós temos que determinar a velocidade. Mas antes de mais nada, nós temos que determinar primeiro a aceleração desse movimento. Qual será a aceleração deste movimento? Então teremos aqui a aceleração, vai ser igual a velocidade menos velocidade inicial sobre tempo menos o tempo inicial. Ok, vamos substituir os valores, já estão ali os valores. Velocidade final, podemos escolher esta parte que já está preenchida, não teremos o quê? Teremos 5 metros por segundo, 5 metros por segundo, menos 0 segundo, ok? Sobre, isto tudo é metros por segundo, sobre o tempo, quando a velocidade é 5, o tempo é 0, ficamos com 1 segundo, menos, ok, 1 segundo, menos 0 segundo, isto tudo é segundos. Então teremos a aceleração, vai ser igual, 5 menos 0 é 5, 1 menos 0 é 1, então ficamos com 5 sobre 1, isto é igual a 5 metros por segundo. Então aquela é a aceleração. Tendo em conta que aquela aceleração é constante, isso significa que para qualquer valor do tempo ali, a aceleração é de 5 metros por segundo, ok? Então podemos fazer o cálculo para podermos ter o valor do tempo ali e termos o valor da velocidade aqui embaixo. Para o valor da velocidade, nós já sabemos que a velocidade vai ser igual, vamos para aqui, vamos buscar esta equação, aceleração vezes o tempo, isto vai ser igual, a aceleração já calculamos, é 5 metros por segundo ao quadrado, 5 metros por segundo ao quadrado, vezes, neste caso, o tempo. Qual é o valor do tempo para aqui? São 3 segundos para aqui. 3 segundos. Ok? 5 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então simplificamos segundos com segundo. Então ficamos com velocidade vai ser igual a 15 metros por segundo. Então o valor daqui deste ponto é igual a 15. Agora, o tempo para aqui, vamos isolar o tempo a partir dessa expressão. Teremos tempo vai ser igual a velocidade sobre aceleração. Velocidade para este ponto é 10 metros por segundo. 10 metros por segundo. A aceleração é a mesma aceleração que é constante. Já calculamos a aceleração aqui, 5 metros por segundo ao quadrado. 5 metros por segundo ao quadrado. Simplificamos metros com metros, simplificamos segundo com segundo. Então, o tempo vai ser igual. Ficamos com 10 dividido por 5. Isto é igual a 2 segundos. Então, aqui, o tempo gasto neste ponto vai ser igual a 2 segundos.
Ok? Então, com base naquela tabela preenchida, vamos agora fazer a análise gráfica. Vamos construir o gráfico. Vamos fazer correspondência entre os valores do tempo e os valores da velocidade. Quais são os valores do tempo? 0 a 3. Aqui temos 0, 1, 2, 3. Quais são os valores da velocidade? 0 a 15, 0, 5, 10 e 15. Vamos fazer correspondência. Quando o tempo é 0, velocidade é 0. Quando o tempo é 0, velocidade é 0. Quando o tempo é 1, velocidade é 5. Então teremos isto. Ok? Quando o tempo é 2, velocidade é 10. Teremos isto. Quando o tempo é 3, velocidade é 5. Velocidade é 15, aliás. Vamos ter isto. Ok? Os valores de correspondência vamos unir através de uma linha reta e vamos observar, ok, o significado matemático da tal linha reta. Então teremos isto. Ok? O que este gráfico diz? Primeiro, fica visível que o gráfico é uma linha reta. Essa é a primeira conclusão. O gráfico é uma linha reta, ok? Inclinada ao eixo das abscissas. Ok? Este é o gráfico do movimento retilíneo uniforme de velocidade em função do tempo. Segundo, o que é que este gráfico mostra? Mostra que os valores da velocidade, ou a velocidade deste móvel, é diretamente proporcional ao tempo. O que significa que quanto maior for a velocidade, maior será o valor do tempo, porque essas grandezas crescem de forma proporcional. Ok? Ok, a seguir, vamos observar o segundo gráfico, que é o gráfico da aceleração em metros por segundo, em função do tempo. Em segundo, quais são os valores que nós temos do tempo? 0 a 3, 0, 1, 2, 3. Quais são os valores que nós temos da aceleração? A aceleração nós já calculamos, está aqui. A aceleração é de 5 metros por segundo. Então teremos aqui 5. Okay? É o único valor porque a aceleração é constante. Significa que para qualquer valor do tempo, a aceleração é igual a 5 metros por segundo. Não muda a aceleração. Okay? Então teremos isto. Para qualquer valor do tempo, teremos 5. Quando o tempo é 0, a aceleração é 5. Quando o tempo é 1, a aceleração também volta a ser 5. A aceleração é 5. Quando o tempo é 2, mais uma vez, a aceleração é 5. Quando o tempo é 3, a aceleração, mais uma vez, é 5. Ok? E vamos unir isto tudo através de uma linha reta. Teremos isto. Ok? Qual é o significado deste gráfico? Este gráfico mostra, primeiro, que é uma linha reta paralela ao eixo do tempo, neste caso ao eixo das abscissas, porque estas são as ordenadas e essas são as abscissas. Essa é a primeira característica deste gráfico. Segunda característica deste gráfico é só observar, para qualquer valor do tempo, a aceleração é a mesma, é de 5 metros por segundo, o que mostra que a aceleração é constante. O gráfico é uma linha reta paralela ao eixo do tempo e a aceleração é constante. Então, com base nestes cálculos, nós vamos, no próximo slide, resolver exercícios concretos sobre a aplicação deste conhecimento todo que nós temos. O importante saber aqui é que no movimento retilíneo uniformemente acelerado, o móvel percorre espaços diferentes, né? Em intervalo de tempos iguais, o que significa que a velocidade aumenta ao longo do tempo. Se a velocidade aumenta ao longo do tempo, então a aceleração é constante, ok? Então, se a aceleração é constante, nós podemos ter várias expressões que nos permitem determinar muitas coisas. Então, não se esqueçam, estudem. Muito obrigado pela vossa prestação. Não se esqueçam mais uma vez de nos seguir, né, na nossa plataforma eletrônica que é o YouTube. Coloca lá Fernando Sindic, ok? Então, sigam Fernando Sindic, vejam as aulas, ok? Estudem, subscrevam-se e coloquem lá que vocês estão a